Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje eu decidi falar sobre ética. Ética em todas as instâncias, mas eu vou pegar, claro, mais pro meu lado da psicologia, né? Que é o meu mundo. É a minha formação até agora, né? Vamos lá. Ética nada mais é do que normas, são normas, né? Que a gente, quando a gente se gradua, nós recebemos um livrinho nos explicando a respeito de ética, né? Ali estão as normas, as diretrizes que a gente tem que seguir diante de um paciente, tá? Inclusive em relação à nossa postura também, né? Os médicos também recebem, aliás, toda a área da saúde recebe, né? As normas não diferem muito do médico, do enfermeiro, de um psiquiatra, que também é médico, para um psicólogo, por exemplo. Não difere, não difere. O que difere é o tipo de tratamento porque para nós o interesse é o paciente, né? A qualidade de vida, que é onde atualmente a gente está mais focado. Mas vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Eu peguei casualmente, eu procurei na internet, né? A definição, né, de ética, que é isso que eu passei para os senhores. Mas assim, ó, aqui ainda traz mais alguns tópicos, digamos assim, que eu acho importante ir trazendo e elucidando, né? Respeitar e promover a liberdade. Teoricamente, o paciente já vem livre, né? A gente, talvez, eu traduzindo aqui, seria a liberdade dele de como ele esteja se sentindo um pouco assim, como é que eu posso dizer, prisioneiro, né, de alguma situação dele, enfim, né. Promover a saúde e qualidade de vida, como eu já falei, que é o nosso enfoque atual. Antigamente era para uma situação mental mais pesada. De uns tempos para cá já vem se tendo esse entendimento da gente, sim, focar na qualidade de vida. Não há necessidade de ter alguma comorbidade mental, digamos assim, grotescamente, né? Alguma doença associada, não precisa, né? Então, a gente pode fazer uso da psicologia por uma situação de uma relação saudável, né? Por exemplo, quem quer sair de algum relacionamento tóxico, de repente se dá conta que não há mais condições de dar sequência naquilo. Obviamente é um caminho meio árduo, se não é um profissional da área que já luta bastante, há necessidade sim de um profissional, né? É um exemplo, né? Casamentos, filhos, enfim, todo mundo sabe que há a necessidade daquele espaço, né? Daquela atenção, aquele olhar peculiar, que isso um psicólogo sabe fazer. Mas vamos a outro tópico, né? Exercitar a responsabilidade social. Bom, a ética do psicólogo, exercitar a responsabilidade social. Social se diz respeito ao social, porque a ética do psicólogo para com o paciente é só aquele paciente, é o mundo daquele paciente. Quando aquele paciente entra na sala, eu não vou estar preocupada com o social com o paciente, eu vou estar preocupada em aliviá-lo ou aliviá-la. Não é o social o meu enfoque, é aquela pessoa. E por que aquela pessoa? Porque ela vai me trazer conteúdos íntimos, que são só dela. Então, assim, ó, teoricamente, não teria por que estar no social, porque se nós não temos vídeos e áudios acompanhando essa pessoa dentro da rotina dela, não tem por que se preocupar com o social, a não ser com a qualidade de vida da própria pessoa. É essa a nossa preocupação, não é? Bom, outra situação. Eliminar opressão, exploração e violência. Sim, de fato, não é? Essa pessoa geralmente chega um pouco subjugada em algum aspecto que ela não conhece, não entende. A gente vai nomear isso, né? A gente vai ajudar a trilhar esse caminho no tempo dessa pessoa, não é no tempo do psicólogo, né? Analisar criticamente a realidade. Eu acho que isso aqui tá fugindo, tá meio tendencioso, assim. Bom, analisar criticamente a realidade. Não tem análise de realidade, é um mundo interno da pessoa, não é? A nossa intenção é fazer com que a pessoa se sinta bem, é aquela pessoa, e acabou, e não a social, porque se é social,
não há necessidade de ter uma ética psicológica com o paciente. Estou falando do paciente, né? Porque se a gente está aderindo a uma situação social, bom, desde quando o mundo privativo de uma pessoa diz respeito ao social? Ela é presa? Não. Ela é acusada de algum crime hediondo? Ela está sob custódia? Ela está... se essa pessoa já foi analisada reiteradas vezes, vamos supor psicólogo, eu mesmo. Eu, por questões minhas, da qualidade de vida, eu me tratei muito tempo, bastante tempo, né? Assim, para mais de 10 anos. E, obviamente, a gente, com 27 anos de carreira, você sabe nomear algumas coisas, né? Que você possa ter, eu até falei num programa de rotulagem, bem interessante esse programa. Você sabe se autoanalisar. Independente disso, você tem um psicólogo que você lança a mão. Aliás, quando nós entramos no nosso curso, nos é indicado isso. Porque as situações que a gente lida são situações pesadas, né? Porque não são só coisas nossas. E a gente também tem que aprender a diferenciar o que é nosso do que é do outro. Eu estou tranquila aqui. Eu estou perfeita e tranquila. Não é? Então, para você segurar a onda do outro, você tem que estar realmente tranquilo. Perfeito, se sentindo tranquilo. Então, essa tranquilidade interna que eu tenho, eu consigo passar. Claro, existem estresse do dia a dia da gente, né? Mas, teoricamente, a gente toma a propriedade da gente, de como a gente funciona, quais são nossos valores, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui, né? Então, diz aqui, ó, universalizar o acesso da população às informações. Não, isso eu discordo, né? Isso eu discordo, porque assim, ó, pra gente universalizar o acesso da população às informações, a gente estaria quase que falando de mídia. E o universo do paciente é um universo discreto, por isso existem consultórios, e assim, ó, a grande maioria, não sei agora, tá? Mas o meu, por exemplo, e vários outros consultórios eram revestidos com, como é que é o nome? Agora me fugiu um pouquinho, tipo rolinha, né? Eram revestidos assim, contra ruídos, né? Há um revestimento, há uma preocupação, não sei se atualmente, mas como a minha leva de antiga, havia isso, né? O revestimento contra ruídos, para não, inclusive, eu me utilizava de um som, isso é respeito à ética, eu me utilizava de um som na sala de espera. Eu ligava um som ambiental, que eu levava na minha casa, deixava o som ambiental lá. Quando eu dividia consultório, eu deixei meu som lá com um CDzinho ambiental para os pacientes ouvirem. Era isso. Não é? Então, assim, ó, isso é ética. Para esse paciente que estava na sala de espera não ouvir o que eu estava proferindo com outro paciente dentro da sala, porque eram conteúdos dele privados. Então, assim, então nós temos essa situação de social não cabe. Então, a situação ética, largando minha colinha aqui, a situação ética é muito clara. A situação ética, ela é o nosso norte para como a gente vai promover o bem-estar desse paciente. É isso. É assim, coisas que nós podemos fazer, não podemos fazer, devemos, não devemos. O que cabe, o que está na ética, por exemplo, para mim, diante de um paciente, né? Trazendo para a prática. Além do que eu comentei, claro, questões de respeito, não só trazendo para a prática, né? Questões de respeito, por exemplo, se eu não trato aquela tipificação, vamos supor, eu não trato alcoolismo, tá? A minha linha é um pouco mais, digamos assim, mais aprofundada. Eu não trato alcoolismo, que é uma outra linha, uma linha mais leve, né? Se eu faço uma avaliação que aquele paciente, claro, ele vai ter que passar por uma avaliação, que aquele paciente alcoólatra, ele vai diretamente ser encaminhado. Por que eu não vou ficar com aquele paciente comigo? Porque ele seria desrespeitoso.
porque eu sei que eu não que ele se utilizaria de uma forma melhor de um outro tipo de linha, que não a minha, que é uma linha mais profunda. Então, esse é um dado, né? Então, essa seria uma questão de respeito. A outra, eu falo muito bem, elucido muito bem na questão dos rótulos. Eu tratei erroneamente, por erro, não erro meu. Eu tratava um paciente, 2 na verdade, mas um deles uma situação muito grave, que ele teve uma rotulagem de alcoolismo, e ele não era alcoólatra. Ele se tratava de um rótulo que ele não tinha, eu deixo muito claro isso no programa da rotulagem. E esse rótulo foi espalhado maldosamente por vizinhos. Inclusive, essa pessoa quereria, pediu, solicitou, que eu fosse a uma reunião dele de condomínio, porque ele morava num bloco muito grande, né? Então, assim, ó, para os senhores verem aonde reverberaria isso, para eu atestar que ele não fazia uso, porque estava caindo sobre ele situações complicadíssimas, inclusive no trabalho, ou prejudicando no trabalho, porque tomou uma situação muito grande, inclusive envolvendo guarda de filhos, uma situação gravíssima. Essa pessoa, eu o conheci, para os senhores poderem ter ideia, numa tentativa de suicídio. Não obstante eu ouvir falar, inclusive eu falei isso também nos rótulos, uma votação que uma pessoa ganhou por votação no autismo. Como assim? Assim, ó, são coisas bizarras que é impossível. Como é que tu vota para um autismo? E parece que não era só uma pessoa, era a família da pessoa, é uma loucura. E uma votação de juízes. Como assim? Como é que é juízes? Assim, ó, o que a gente ouve é assim, ó, no meu meio, assim, bate recorde. Mas assim, ó, como a loucura não tem nem como nomear. Como é que uma pessoa é votada, é exposta a uma votação? E essa pessoa tinha um programa de TV, era uma apresentadora à época. Uma apresentadora de televisão. Ela estava com o programa no ar, sendo avaliada, traduzindo uma obra acadêmica. E aí eu pergunto para os senhores, como isso? Porque a ética parte do princípio de um bom senso. Eu não posso admitir que um juiz julgue uma pessoa, claro, fora os aspectos pessoais, que talvez estejam um pouquinho atrapalhados, mas eu digo assim, tu não pode permitir que um juiz julgue uma pessoa por uma ética dessas, por uma situação dessas. Seria antiético. A não ser que tenha algum processo instaurado. Tem? Não tem. Então, criando uma hipótese. Outra hipótese que eu posso criar aqui é uma situação clara, de uma pessoa que ser exposta com um diagnóstico equivocado, ou um diagnóstico criado por venda, por alguma situação específica que lhe seja favorável. Eu não posso para essa pessoa ganhar uma guarda ou para ganhar, vamos supor assim, um auxílio médico, como me propuseram uma outra vez também. Ah, Virgínia, olha, te consigo aqui uma questão, um plano de saúde baratinho, se tu aceitar alguma coisa aqui. Eu digo, não quero aceitar nada. Mas assim, ó, o fato essa pessoa, enfim, ou um psicólogo, ou seja lá quem for, né? Porque a ética é para todos. A ética é para todos. Então, assim, ó, eu não posso pegar porque eu vou favorecer aquele pai ou aquela mãe, dar um diagnóstico, não é? Ou contrário àquela mãe, ou assinar embaixo de alguma coisa falseada. Isso não pode, né? Como inclusive me pediram já algumas vezes, ó, Virgínia, tu assina pra mim que aquela pessoa teve aquilo. Eu digo, não posso assinar. Não posso assinar porque eu não tive propriedade disso. Eu não vi, eu estou baseado só na tua palavra. Ah, mas a minha palavra, eu sou autoridade. Não é. Se eu não assistir, como é que eu vou assinar embaixo? Eu não sou uma capa de auditório.
Eu não sou seguidora, eu sou formadora de opinião. Então, assim, ó, no momento que a minha função é trabalhar com situações reais, mas que a pessoa tenha propriedade. Eu não vi isso, eu não assisti isso. Como é que eu vou assinar embaixo, assim, ó, prejudicando uma outra pessoa se eu não assistir isso? Eu não posso dar um diagnóstico para uma pessoa que essa pessoa não tenha, para lhe favorecer ou para desfavorecer uma outra pessoa. Isso faz parte da ética. Assim como também não posso espalhar diagnóstico, como eu bem falei. Não posso espalhar. Os médicos sabem disso também, não podem. Aliás, os médicos não podem nem atuar se não é pedido. Eu tive uma situação que eu acho importante até clarear. Era um adolescente, mas ele já tinha ali uns 17 anos, 18 anos, por aí. A família inteira dele entrou em contato comigo. Toda a família. Toda. Entrou mãe, entrou vó, entrou pai. Doutora, a senhora tem que tratá-lo, e tem que tratá-lo. Eu digo, não, tudo bem, claro. Ele estava ali para fazer 18 anos, pela idade dele, ele não marca horário. Ele acabou me ligando e ele me disse, doutora, não quero me tratar. O pai dele disse que precisava. A mãe dele disse que precisava. A avó dele disse que precisava. Ele me disse, eu não quero. Ele ligou de fato, disse, eu não quero. Por questões éticas, eu não posso ir para cima dessa pessoa ou forçar uma situação. Ele disse não. NA-ativo. É bem traduzível, é bem entendível. Ele disse não, acabou ali a minha função. Esse pai ligou, a senhora deveria tê-lo forçado. Eu digo, mas do que adiantaria? Não é? Claro, não era nada grave, não era um caso de uma drogadição, alguma coisa que precisasse alguma contenção. Mas eu digo assim, ó, a minha ética impediria que eu seguisse adiante. Inclusive a avó falou pra mim, não diz que eu liguei. Eu disse pra ela, a senhora não me leve a mal, mas eu vou falar assim pra ele, né? Ele me questionando, eu vou falar pra ele. Como é que eu vou dizer não? Que relação vai se estabelecer a partir dali? Se já houve uma mentira anterior? Já houve um efeito de traição, mesmo que profissional, já houve ali. Já não existiriam aspectos de confiança. Nós falamos ali, há uma relação muito honesta, que aliás é característica da minha profissão, é a honestidade. Então assim, ó, só para elucidar para os senhores, isso deu uma situação complicada, inclusive com a minha colega também, porque ela quereria que eu tratasse, mas eu não teria como impor isso. Não teria como impor, eu pude conversar, eu pude deixar minha porta aberta, não é? Isso eu pude. E não posso mais nada, não posso lá bater na porta, não posso. Não obstante, a gente vê um movimento aí fora que é de uma pessoa querendo se sobrepor a outra em aspectos de intimidade. Há pouco eu soube que teve-se pouco contato, 1 ano de afastamento. Como é que essa pessoa vem e quer determinar alguma coisa? É a mesma coisa que eu ir no meu vizinho ao lado, tô sabendo que a esposa dele tá grávida, vamos supor, né? Sei que a esposa dele tá grávida, não sei nem como, mas eu vou bater panela na frente do apartamento dele, claro, e olha, eu conheço há 7 anos, né? Vou bater panela na frente do apartamento dele, criar um mini movimento. Eu quero parto normal, eu quero... Que isso? Que comoção é essa? E aí eu ainda vi uma apresentadora comentar que a imprensa tem que ter liberdade de imprensa, de poder acompanhar. Não tem, isso é intimidade. A liberdade de imprensa, concordo plenamente, da porta para fora. Porque se a liberdade de imprensa pode entrar dentro da minha casa, pode entrar na tua. E filmar, talvez, os teus aspectos de psicopatia. Então, assim, ó, agora, claro, eu não quero, por exemplo, eu tô criando uma hipótese, né? Como também me falar, na clínica onde eu trabalhei muito tempo numa clínica.
Eu estou trazendo vários aspectos aqui para elucidar para os senhores. Eu trabalhei numa clínica e como nós tínhamos um grande volume de pacientes com tentativa de suicídio, nós tínhamos ali, sim, salas específicas, porque as situações eram gravíssimas de tentativas de suicídio, né? Então, assim, ó, mas essas pessoas eram avisadas, vocês estão sendo monitorados, e não tinha terceiros, eram o pessoal da equipe mesmo, da própria clínica. Como é que eu vou fazer? Isso passa sobre aspectos de verdade. Então, se houvesse alguma maneira de eu fazer, digamos assim, tirar imagem ou tirar áudio desses pacientes, assim, ó, e tipo, eles não sabendo, seria roubo. Quebraria na hora como é que eu vou dizer? Isso quebraria a confiança na hora, né? Nem me procurariam mais, eu entenderia. Tem que se entender isso. Deu. Cortou, acabou. O fato é, da onde se tirou esses conteúdos? Como, né, uma pessoa pode promover isso sem intimidade alguma? Então, assim, ó, para os senhores verem aonde reverbera essa situação ética, né? A ética não é pelo social, não é. A ética é em razão, até veio para mim, né? Vem para nós situações de pessoas que sofrem discriminações. Mas a nossa ética é como colocar essa pessoa com tranquilidade no meio desse ambiente. É essa reclamação que vem. Eu não vou olhar o todo, eu vou olhar a pessoa. Outra situação de questão ética é falar aspectos de verdade. Existe uma situação que é a ética. É o que essa pessoa tem, que eu acabei de dar o exemplo. E existe outra situação que não é ética. É o que precisa-se que ela tenha. No caso são aspectos distintos. E aí nós caímos na pessoa que estava se separando, aquele exemplo que eu dei, e que acabou se separando, claro, não teria outra alternativa, e que entrou com uma... e até uma peculiaridade, nem se conheciam, né? Mas assim, ó, se separou com uma solicitação de laudo para essa outra pessoa. Se separou com uma solicitação de laudo para essa outra pessoa. Como assim uma solicitação de laudo? E que eu assinasse embaixo, ter presenciado uma situação que eu não presenciei. Então, na verdade, iria prejudicar a outra pessoa. E depois, posteriormente, claro, foi uma situação bem conhecida, acabou assim não se confirmando isso que foi passado. Agora, para os senhores verem como isso é importante, né? Então, óbvio, os aspectos do psicólogo meus, nesse caso, era obviamente não dar um diagnóstico que eu não tinha visto, não tinha presenciado e que depois fiquei sabendo que não havia. Claro, no decorrer da anamnese. Mas assim, então, o importante é deixar claro, a ética, tanto médica também, engloba a médica. A médica eles vão aprender a mesma coisa, só que só muda só muda a profissão. Tá? A médica vai saber a mesma coisa. Não pode jamais divulgar diagnóstico, jamais passar para familiares sem a pessoa, jamais. E principalmente, se você não é médico desta pessoa, ou se você não é o psicólogo dessa pessoa, não se envolva. Ela tem o médico e psicólogo dela. Eu não posso ouvir numa supervisão cruzada ou ouvir falar que aquela pessoa tem alguma coisa. Nós fazíamos supervisão cruzada, eu sabia de todos os pacientes dos meus colegas. No entanto, eu não pegava o telefone para eles, para os pacientes, eu ouvi falar, não. E como eu iria fazer isso sem ter propriedade? Porque essa história estava nas mãos do médico dela. Ou
da psicóloga, do psicólogo dela. Então, como? Não é? Estude bem o caso antes de fazer assim uma, como é que eu posso dizer, uma projeção, até mesmo financeira. Estude bem o caso. Não, como é que eu posso dizer de outra forma? Não subestime. Então, o que eu estou deixando claro? O que eu estou deixando claro é, existe, né? Eu gosto de deixar claro. Existem aspectos muito claros, peculiares, que nenhum médico, nenhum psicólogo pode passar por cima. Dar diagnóstico errôneo, dar diagnósticos que não existem, isso é grave. Tentar rotular uma pessoa para ganhar dinheiro, isso é grave. Acontece muito em separações ou interesses, assim, de autarquias, né? Que a gente vê muito seguido em INSS, que ele entrou com aquela doença, mas na maioria das vezes não existe. Então, assim, razão pela qual agora tem várias pessoas perdendo, como é que é o nome daquilo? Perdendo essas pensões, enfim. Mas o importante é deixar claro, se você vai prejudicar o outro, primeiro você tem que ter muito claro o que você quer. Se é só dinheiro, bom, então tu tá no caminho certo. Agora, só que vai contrário à ética médica e à ética psicológica, que não permite um diagnóstico, muito menos comprado, como aqueles que eu falei anteriormente. Como é que eu vou comprar um diagnóstico, assim, com juízes? Que isso? Não é? Como é que eu vou dizer que alguém tem uma coisa, como chegar para um juiz e dizer, olha, assume só agora, tá? Que eu vou assinar embaixo, que tu é um psicopata, e tu assume um assassinato, porque vai ter lucro. Como assim? Você aceitaria? O senhor aceitaria? O senhor que está me ouvindo, o senhor aceitaria? O senhor gostaria, por exemplo, mais outra coisa que eu soube, o senhor gostaria de não ser comunicado que estão falando do senhor pelas costas? O senhor gostaria de estar sendo monitorado ou com alguma coisa, algum conteúdo que também faz parte nossa da ética? Eu explico, quando eu entro, existem colegas que gravavam as entrevistas. Eu não cheguei a usar gravador, mas existem colegas que gravam. Isso é assinado pelo paciente, que ele permite. Isso é assinado pelo paciente que ele permite. Porque nós fazíamos depois a entrevista gravada, né, transcrita, né. Então, nós pedíamos autorização para o paciente. E ele sabia, estava ali o gravador à frente dele. Olha, eu vou gravar você, porque eu quero analisar melhor cada aspecto. Tá? Então, eu vou lhe gravar. Claro, há uma assinatura, um contratinho que eu faço com ele, que ele está ciente que aquele conteúdo de gravação ficará apenas comigo e apenas comigo. Eu não vou espalhar na rua, porque posso até ser presa. E isso mostraria os meus conteúdos internos, que daí seriam sem moral, sem ética nenhuma, sem caráter, não poderia nem estar sentada, assim como psicólogo, imagina um juiz, né? Já teria que ter liberado a cadeira há muito tempo. Então, assim, ó, os aspectos são claros, e muito menos expor alguma coisa para ser julgado na rua. Que isso? Que isso? Que é o caso desse meu paciente que ficou espalhado que ele fazia uso de álcool. Um álcool executivo. Então, assim, uma situação gravíssima. Que isso? Que isso? É a mesma coisa que eu chegar e dizer assim, ó, é a mesma coisa que eu chegar a sair correndo, olha, aquela pessoa é autista e tem esclerose de um... Bom, já nem daria, né? Porque esclerose é um tipo de cadeia de, digamos assim, é um agrupamento das demências. O autismo é do agrupamento dos retardos. Então, estaríamos em... Um autista não pode ter esclerose. E uma pessoa com esclerose não pode ter autismo. Não existe isso. São incongruentes. Eles não se encontram. Não se encontram. Então, assim, ó. Por quê? Porque um autista já tem aspectos faltantes.
A esclerose é para quê? Para que ela, qual é a finalidade da esclerose? É tirar assim, a integridade mental da pessoa. Se o autista já não tem integridade mental, a esclerose vai tirar o quê? Né? Então, assim, e fora que uma esclerose, para início de conversa, eu já deixei claro isso num programa anterior. Claro, eu falei de todas as escleroses, eu não sei se eu falei exatamente só da múltipla, mas para ter a múltipla há uma necessidade de uma atrofia muscular importante. Tipo assim, quando eu falo em atrofia, tu não mexe mais os braços, como eu estou mexendo, tu não mexe mais as pernas, como eu estou caminhando, né? Isso é uma atrofia, tu não mexe o tronco, como eu estou mexendo, né? Tudo vai atrofiando. Vai ficando assim, cortando os membros, inclusive. Então, obviamente, o que caracteriza a esclerose é a atrofia, a esclerose múltipla é a atrofia muscular. Então, se não há atrofia muscular, a esclerose, eu deixo bem claro no meu programa que eu fiz um tempo atrás, a esclerose já foi varrida para baixo do tapete, acabou. A esclerose acabou. Tá? E o autismo é aquilo, eu tô há quanto tempo aqui? Talvez uns 50 minutos falando com os senhores. Não ficaria nem 2. Qualquer tipo. O levezinho não ficaria. O levezinho já seria aquele good doctor. Olhando pro alto e falando. Ou seja, então assim, ó, como vai classificar uma pessoa com isso? Eu, por exemplo, não permitiria, né? Até porque a gente tem aquilo, como eu falei, tem quase 30 anos de carreira. Né? Fui diretora, para quem não me conhece, eu apresentei lá meu programa lá atrás, fui diretora de entidades psiquiátricas, estive à frente da parte da psicologia do Hospital Petrópolis, né? Fui diretora de uma instituição importante hoje, que faz parte do Estado. Eu não faço parte do Estado, mas a instituição faz. Estive à frente de 2 clínicas também como diretora. Estive com o meu consultório, uma série de outros convites, enfim, foi uma gama muito forte de convites e trabalhos que eu participei. Fora os programas televisivos que foram vários. Né? Então, não cabe eu entrar nesse tipo de conluio, nesse tipo de sujeira, porque seria uma sujeira, uma imundície. Né? Eu não me adequo a isso, não seria adepta a isso, não faz parte da minha trajetória, seria uma parte de um crime organizado. Né? Então, tipo assim, se eu tenho vizinhos de porta aqui que fazem isso, não há necessidade de eu me adequar a isso. Né? Mas agora também não quero me relacionar com isso, razão pela qual eu abrevio tudo. Eu não quero nem conhecer, porque não há interesse. E assim, ó, com exposições importantes. Né? Então, como você está sendo julgado? Aliás, eu vou criar uma outra hipótese. Como é que eu poderia estar dentro da minha residência? Como eu poderia estar dentro da minha residência? Criando uma hipótese, como esses pacientes, né? Com o meu conteúdo sendo verbalizado aí fora sem nem saber, muito menos ter um contrato. E o pior, sendo julgada, isso sendo debatido, criando... Ei, vem cá, eu moro com meu filho apenas. Eu não gosto de notoriedade, eu quero ficar na minha. Além do que, é contra a lei entrar dentro da intimidade de outra pessoa. Então, a lei não pode mudar de acordo com a vontade do freguês. A lei tem que... Não é... A lei é assim, ela não muda conforme a situação. A lei não se adapta. A lei é aquela. Liberdade de imprensa, sim, mas vamos ler até o fim. A liberdade de imprensa não é para o meu conteúdo íntimo, muito menos sem eu saber, sendo exposto e sendo julgado, que é o que esse rapaz passou, né, esse meu paciente. E sendo julgado, eu não gostaria, eu não quero ter aspectos meus. Por exemplo, nesses tempos eu fui num médico meu, né? Eu falo aqui, eu tenho que dar uma controladinha. Esses tempos eu fui num médico, esse médico me disse, Virgínia, tá tranquila, faz alguns exames, depois tu me traz com calma. Então, se alguém pegar
Claro, não tem nenhum exame conclusivo, tinha só quando eu levei para ele um exame de raio-x, tô criando uma hipótese. Então, se alguém pegar um exame de raio-x meu e disser, ó, tu tem câncer, tu tem isso, tu tem aquilo, bom. Um exame de raio-x de coluna, que o meu médico particular, um médico renomadíssimo, me disse, olha, não... Tô dando um exemplo, seria antiético dele pegar e espalhar uma coisa que não tem sequer um exame, digamos que nesse caso, se alguém espalhasse, por exemplo, uma suposta neoplasia, não teria sequer fidedignidade a respeito desses dados, né? Até porque eu também teria que estar sentindo alguma coisa para me preocupar, para correr para uma situação dessas, né? Nem tudo é tão silencioso. Mas então, assim, ó, tô trazendo claramente esses aspectos éticos, aonde pode reverberar. E ainda mais assim, ó, se isso for compactuado com gente maluca, é falta de ética, ponto. É total falta de ética. Ainda mais se esses meus médicos, tô criando, vamos piorar um pouquinho mais, né? Esses meus médicos, esse meu médico específico não me disse nada que eu teria, tá? Como um outro médico que eu não conheço poderia ter ouvido isso e ter passado, inclusive a familiares e tudo mais. Olha a loucura. Ele não tinha propriedade na mão do meu exame, um pobre raio-x da coluna. Ligar para minha rede social, ligar para familiares, né? Já não tenho mãe, já tenho 60 anos quase. Ligar para familiares, ligar para... Que isso? Se o meu médico, que conhece a minha família, não fez isso, como um outro vai ligar? Que isso? Como é que vai passar por cima um Boeing e querer aterrissar? Que isso? É assim, ó. Eu não tenho nem contexto para exemplificar, não tenho contexto para traduzir. Senhores, me desculpem, eu não tenho contexto, eu não consigo, porque só uma coisa explica que é uma loucura. A pessoa tem que ter pirado da batatinha e os outros junto, em cadeia, porque eu não posso bater na porta da minha vizinha e dizer eu vou controlar ela, porque que isso? Os aspectos íntimos dela, dentro da casa dela, dizem respeito a ela. Agora, claro, se ela abrir a porta, como ela fez esses dias, não estou muito bem, tu pode me ajudar? Ó, eu vou lá ajudar. Agora, caso contrário, é invasão de privacidade, roubo de imagem, se fosse o caso. Seria crime organizado, quadrilheiros. É essa que seria a tônica do negócio. Então, assim, essa situação específica, né, que eu criei essa hipótese, claro, é alucinatória, a gente nem imagina que isso possa acontecer. Agora, ainda, estando aí fora e todos falando sobre isso, criando história, a tua vida é vazia. É a mesma coisa que a minha psicóloga, casualmente falei com ela ontem, uma psicóloga que eu tive muitos anos, 13 anos, 14 anos que eu tive com ela, e fazia várias consultas por semana, obviamente, até por questões que eu tinha, situações graves que eu estava lidando, tinha que estar muito para poder tratar isso. Então, essa psicóloga é a mesma coisa que ela chegar aí fora e assinar um laudo que eu não tenho. Seria uma loucura. Esses, para os senhores verem, são os aspectos éticos. É que assim, ó, se há uma falta de ética no início, não há confiança. Se não há confiança, a gente não quer nem conhecer, muito menos se tratar. A razão pela qual eu disse para aquela avó que se esse rapaz me perguntasse, eu teria, obviamente, que ser obrigada a dizer a ele, claro. Por quê? Porque faz parte da ética ser honesto. Eu não posso ficar buzinando na frente da casa do rapaz para ele entender que tem que vir se tratar comigo. Mas é isso, para os senhores verem a situação da ética. A ética é muito complicada. Muito menos assim, ó, a pessoa sem dar, estando lúcida, como eu estou aqui falando com o senhor, capaz, não é? Imaginem eu com um possível diagnóstico meu mesmo que fiz,
rolando aí fora, né? Espalhado, e as pessoas comentando e decidindo, mas o que é isso? Mas o que? Eu não consigo contextualizar, eu não saberia contextualizar, porque é uma coisa tão louca quanto o descabelo. O senhor gostaria do seu diagnóstico na rua? É uma simples pergunta. O senhor gostaria do seu diagnóstico na rua? Não acredito que não. Ninguém quer ser exposto, muito menos sem saber. Eu estou dentro da minha casa. Então, se todo esse conteúdo está saindo para fora e assim sendo exposto e tudo mais, aí é de se questionar a competência desses profissionais, que não há, obviamente, né? Está perdida essa, como eu posso dizer, está perdida essas questões mínimas de princípios éticos, de bom senso. Então, não seriam esses profissionais que teriam que ser procurados. Muito menos assim, se as pessoas não entendem que aquilo faz parte do universo da intimidade daquela pessoa. Eu não sei nem como isso chegaria, como esse assunto chegou, na verdade, pensei. Não saberia explicar como esse assunto chegou à boca dessas pessoas, eu não sei nem por onde. Então estaríamos com aspecto de traição, aspectos de simular alguns assuntos, que eu também pretendo falar sobre simulação. Mas é isso. São situações complexas, complicadas, e que, obviamente, qualquer coisa que foge de uma conversa entre duas pessoas, seja ela profissional, qualquer coisa, né? Claro, a gente está falando aqui em aspectos de ética, né? Mas que também envolve tudo, né? Qualquer coisa que foge dos aspectos e torna a situação perversa e agressiva, já está, como é que eu posso dizer assim, já está fadada a um rompimento, às vezes nem precisando conhecer, né? Travar algum conhecimento, porque assim, quando entra alguma coisa assim de exposição ou agressividade, é porque já entrou em choque situações que provavelmente já foram, como é que eu posso dizer, manipuladas, arquitetadas e direcionadas para um determinado fim. E que, claro, quando outra pessoa toma posse, ela vai se posicionar, vai dizer não. Então aí fica, além de ela ficar sabendo tardiamente, ainda arca com digamos assim, as custas, né, da situação, porque, óbvio, ela não sabia. Mas os senhores verem aonde isso reverbera. E quem tem que frear isso? Por melhor que seja a intenção da pessoa, não é? Ou, nesse caso, não é melhor, né? Porque o mundo está cheio de boas intenções, está cheio de más intenções disfarçadas de boas, né? Então, assim, claro, eu já vi pessoas, assim, dizerem, foi por um grande amor, mas, na verdade, não é isso. Vamos combinar, não é isso. Quando há uma falta de ética, de uma proporção dessas, é porque existe um interesse bem maior e que não é afetuoso, não é afeto. Aí tem que se ver o ganho por trás disso. Eu já tive situações, rapidamente, agora só para terminar, porque eu acho que eu exemplifiquei bem, eu já tive situações de esposas sendo internadas por questões de finanças, por interesse dos maridos, sem ter nenhuma tipificação. Nenhuma tipificação. Então, isso é complicado. E é testado pelo restante da família, né? Então, são situações bem complicadas, né? E que a gente entra onde? Na ética, porque quando nós fomos ver, era um diagnóstico comprado, claro. Inclusive, até quem assinava era um médico e não era um psiquiatra. E um médico da família dele. Então, assim, ó, fica complicado. E nós tivemos só contato com isso quando vieram os filhos dela e se pronunciaram. Então, nós tínhamos, assim, uma farta gama de situações corroborando a situação dela. No entanto, ela que estava lesada, né? Mas para os senhores verem a falta de ética onde leva.
Então a gente não pode confiar em qualquer profissional, em qualquer médico, mesmo de autarquia, SUS, coisa assim, não quer dizer estar contratado por uma autarquia, não quer dizer salvo-conduto ou aspectos seus inabalados, digamos assim, de uma ética que não existiria. Qualquer médico, qualquer psicólogo, a gente tem que avaliar e ver se está dentro realmente, de fato, desses aspectos éticos. E qualquer coisa que note, qualquer coisa, pontuar, pautar, dizer que está desconfortável, informar. Se essa pessoa não entender, mais um motivo para você se retirar. Porque se faltou respeito, se faltou entendimento. É isso, né? A falta de ética é complexa, né? Tanto quanto uma doença mental, existente ou não. Claro, não existente, aí nós estaríamos falando da falta de ética. Mas, caso isso viesse a ser, digamos assim, exposto. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana para vocês. A gente volta a se falar na semana que vem para mais um insight do assunto perversão. Até lá, tchau!